E o Eduardo Paes deixou claro, tá, que ele apoia a construção do estádio do Flamengo na área do gasômetro, que ele sempre foi a favor da construção do estádio do Flamengo nessa área do gasômetro e que nas conversas que ele vem tendo com o presidente Rodolfo Landim, o objetivo é que não seja apenas um estádio, é que seja um mega complexo também de entretenimento com restaurante, lojas, atrações para turistas no Rio de Janeiro. Mas o Eduardo Paes falou sobre potencial construtivo. Isso é muito importante, é o potencial de construção que o Flamengo tem naquela região, que pode gerar um desconto até no valor do terreno. Isso porque o Flamengo tem um potencial construtivo da Gávea, tá? E isso pode ser transferido para a região do gasômetro. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, afirmou que não medirá esforços para ajudar o Flamengo na construção do seu estádio. Será que dessa vez a Arena do Flamengo vai sair? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Pilhado Esportes e do canal de Bernardo Ramos ficarão na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar o que aconteceu nesta reunião que foi realizada nesta última segunda-feira sobre a construção do estádio do Flamengo. Sobre o novo estádio do Flamengo, tudo indica que realmente vai sair o estádio, que ele vai ser na área do gasômetro, e o prefeito Eduardo Paes, na chegada, né? Eu estava acompanhando aí, reportagem dos amigos, o Paparazzo Rubro-Negro está lá, inclusive, e o Eduardo Paes deixou claro, tá, que ele apoia a construção do estádio do Flamengo na área do gasômetro, que ele sempre foi a favor da construção do estádio do Flamengo nessa área do gasômetro e que nas conversas que ele vem tendo com o presidente Rodolfo Landim, o objetivo é que não seja apenas um estádio, é que seja um mega complexo também de entretenimento com restaurante, lojas, atrações para turistas no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes deixou claro que ele tem o sonho de revitalizar aquela área do centro do Rio e que esse estádio pode fazer parte dessa revitalização. Está acontecendo o jantar nesse momento e tudo indica que vai sair o estádio do Flamengo, tá? Vai ser um estádio próprio, o Flamengo, assim, vai abrir mão do Maracanã. Uma coisa que é bom a gente deixar claro e que pode acelerar esse processo é que é ano eleitoral de prefeitura e é ano eleitoral logo no começo do ano que vem da presidência do Flamengo. Então, provavelmente, tanto o Eduardo Paes quer ganhar votos da maior torcida do Brasil, que é a torcida do Flamengo, quanto o Rodolfo Landim, que fez tantos papelões aí com o Marcos Braz nos últimos meses, e agora isso pode ser, né, uma ficha para ele nessas eleições, não dele, né, do seu representante, porque o Rodolfo Landim não vai poder participar, deve ser o Dunches, né, vice-presidente geral do Flamengo e vice-presidente jurídico, o candidato do Rodolfo Landim. Agora, vale a gente deixar claro, esse jantar para o Flamengo, tirando essa situação de eleição, é importante. É importante porque é um estádio próprio, é um sonho do torcedor do Flamengo. O Flamengo pensa em fazer um estádio para 100 mil pessoas, inclusive tendo uma área com ingressos mais baratos para a parcela ali mais necessitada da torcida do Flamengo. E o Eduardo Paes, ele chegou no restaurante dizendo que ele vai ajudar. Tem aqui uma entrevista do Paparazzo Rubro-Negro, que eu vou mostrar um trecho, na chegada do Eduardo Paes nesse jantar, onde o Eduardo Paes fala sobre o projeto, fala que ele é a favor e que ele provavelmente vai ajudar em todo esse processo, que também envolve a Caixa Econômica Federal, tá? Vão ser ali cerca de 80 mil pessoas a capacidade desse estádio do Flamengo na área do gasômetro, e é lógico que aí vai comprometer em muito o Maracanã. A pergunta é,
Claro, para a construção de um estádio do Flamengo, a gente fala aí de 3, 4 anos a mais até esse estádio ficar pronto. Mas e o Maracanã? Será que o Maracanã vai sobreviver sem o Flamengo mandando os seus jogos no Maracanã? Com o Flamengo tendo seu estádio próprio? Agora, o Flamengo não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é o governo do estado do Rio de Janeiro, que dificultou muito acordos com o Flamengo e que o Flamengo acabou vendo como uma situação muito mais importante para ele ter o seu próprio estádio. Né? O Rodolfo Landim, isso é informação, isso não é suposição. O Rodolfo Landim, ele quer ter, tá? Ele quer ter na sua passagem pelo Flamengo a marca de que foi o presidente que começou a construção de um estádio próprio no Flamengo. Rodolfo Landim quer. Isso eu já conversei com muitas pessoas que são próximas a ele. E um dos objetivos do Rodolfo Landim é ficar marcado na história do Flamengo como o presidente que idealizou, como o presidente que conseguiu que fosse construído aí o estádio do Flamengo. O estádio do Flamengo, gente, nunca teve tão próximo de ser erguido, tá? Tem um contexto todo fundamental nessa história toda por se tratar de ano eleitoral. Mas o prefeito Eduardo Paes falou e falou alto no jantar que teve com Rodolfo Landim e outros dirigentes do Flamengo nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Ele falou em desapropriação caso a Caixa Econômica não ceda o terreno do gasômetro ao Flamengo. Não é bem assim que funciona. Uma desapropriação não é uma coisa tão simples. Afinal de contas, trata-se de um terreno privado que pertence ao fundo de investimento tocado, né, pela Caixa, como principal cotista desse fundo de investimento. Só que o prefeito Eduardo Paes se mordeu de um lado, assoprou do outro. Disse também que houve uma reunião muito produtiva com o presidente da Caixa Econômica Federal. Veja, a Caixa Econômica Federal está submetida ao governo federal, como o próprio nome diz. Então não é uma instância da prefeitura, embora a prefeitura tenha negociado, tenha comprado uma parte daquele terreno para fazer a estação, o terminal Gentileza, né? Então tem um precedente nessa história. Não que houve uma desapropriação, houve até uma briga na justiça em relação ao valor do metro quadrado, né? Mas fato é o seguinte, com a prefeitura do lado, de fato, a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro nunca esteve tão próxima, tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, retomando aqui o fio da meada. É uma coisa muito complexa essa. Não é tão simples quanto parece, não. Inclusive o Fabrício Kika tem acompanhado essa história muito de perto, embora esteja na Nova Zelândia. Ele é quem sabe tudo sobre as questões de negociações, as CEPACs, essas coisas todas. É uma conversa mais técnica essa. Mas o Eduardo Paes falou sobre potencial construtivo. Isso é muito importante, é o potencial de construção que o Flamengo tem naquela região, que pode gerar um desconto até no valor do terreno. Isso porque o Flamengo tem um potencial construtivo da Gávea, tá? E isso pode ser transferido para a região do gasômetro, onde lá está o terreno da Caixa Econômica Federal, tá? Então, assim, não vai ser necessário fazer desapropriação. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma negociação já em estágio avançado. O Fabrício Kika trouxe aqui que houve uma reunião muito bem sucedida entre Flamengo e Caixa Econômica Federal. E aqui agora há um segundo passo, que é o processo de compra do terreno propriamente dito. Esse terreno está contaminado, é sempre bom lembrar isso. Então haverá ali um processo de descontaminação tão logo o Flamengo compre esse terreno, se de fato comprar. Valor do terreno, não vale 400 milhões esse terreno. Não vale, a gente já trouxe aqui no canal, até com o Fabrício Kika falando sobre isso. Não vale isso, vale bem menos, tá? Dá para falar em um valor de metro quadrado na ordem de 1.500, ainda que custe R$2.000,
custaria muito menos do que 250 milhões de reais o terreno todo. E é um terreno, como eu disse, tem uma desvalorização, porque ele está contaminado, né? Então, assim, haverá muita coisa a ser discutida ainda, mas fato é que a construção do estádio do Flamengo nunca esteve tão próxima. Tá bom? Saudações, até a próxima. Tchau. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre o que aconteceu na reunião desta segunda-feira, em que o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro para debater e falar um pouco sobre a construção do estádio do Flamengo. Que essa notícia não é mais nova, todos nós já sabemos. Só que a Caixa Econômica Federal tem dificultado a venda do terreno do gasômetro, pedindo um valor que, de acordo com o Flamengo, é inviável. 400 milhões de reais não vale o terreno do gasômetro. Então, o Flamengo, representado pelo presidente Rodolfo Landim, tem feito diversas reuniões, tanto com o presidente da Caixa e agora foi com o prefeito do Rio de Janeiro, né, em que Eduardo Paes, o político, falou que vai fazer de tudo para ajudar o Flamengo na construção do seu estádio. Paes se reuniu com Landim e afirma que pode desapropriar terreno para o estádio do Flamengo. A segunda-feira foi mais que um capítulo na negociação para o estádio do Flamengo sair do papel. Pela manhã, dirigentes do clube e da Caixa Econômica Federal se reuniram para tratar do valor a ser pago pelo terreno do gasômetro. Ele pertence a um fundo de investimento gerido pela Caixa. À noite, em um jantar com a presença do presidente Rodolfo Landim, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que uma das possibilidades para resolver o impasse é desapropriar a área. Em um restaurante na Barra da Tijuca, Landim e Paes marcaram presença em um encontro de um grupo político do Flamengo, liderado por Delair, ex-presidente do clube. O prefeito, em um discurso de mais de 20 minutos, tratou como viável a desapropriação do local caso a Caixa não aceite vendê-lo. Mas qual a vantagem efetiva que a Caixa está dando para o Flamengo? Vai dar um desconto nos preços? Vai diminuir o valor do seu potencial constitutivo? Eu vim aqui dizer para vocês o seguinte: independente do que a Caixa fizer, e eu coloquei isso na mesa hoje, claro que isso vai depender de algumas negociações nossas. Se a Caixa não quiser vender, se trata de um terreno privado. E se tem um poder autoritário no Brasil que pertence ao governo, ao chefe de executivo, a tal da desapropriação, disse o prefeito, que completou. Eu acho que tem toda a boa vontade do presidente da Caixa, que esteve aqui pessoalmente essa semana. Veio negociar com toda boa vontade, mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa. Eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor de todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento, o estádio do Flamengo, com tudo que tem em torno, valoriza. A desapropriação do terreno privado por parte do Poder Executivo está prevista na Constituição. Há uma série de requisitos legais para tal, mas, resumidamente, a medida é possível desde que haja interesse público e pagamento da indenização prévia, justa e em dinheiro. Desde que o Flamengo elegeu o terreno do gasômetro como ideal para construir o estádio, as negociações com a Caixa iniciaram. A Prefeitura do Rio defende o projeto do clube e sempre se colocou como parceira. Em março, o GE revelou que há um impasse entre Flamengo e Caixa. O clube topa pagar até 250 milhões pelo terreno. O banco projeta receber cerca de 400. Na reunião desta segunda, deu-se um prazo de 3 dias para o banco apresentar oficialmente o valor que deseja pela área. O projeto do Flamengo para o estádio próprio reúne características definidas, as características arquitetônicas e bem diferentes do Maracanã, e se assemelha mais ao Santiago Bernabéu do Real Madrid. Para ter um estádio de 80 mil pessoas num espaço reduzido, o Flamengo aposta numa construção mais vertical e bem mais diferente do Maracanã.
é sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria a chance de a gente fazer uma grande praça em frente. Em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condições de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingressos, afirmou Rodolfo Landim. Então já foi demonstrado que tanto a Caixa tem interesse de vender, mas tem um impasse aí dos valores, e também com relação ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que já disse que não medirá esforços para que o Flamengo consiga realizar esse tão sonhado projeto, que é construir o seu estádio próprio no Rio de Janeiro. Então, um passo importantíssimo foi dado. Agora vamos torcer que a Caixa Econômica baixe os valores e que entrem em acordo para que esse estádio de fato saia do papel. E aí, nação rubro-negra, será que o Flamengo vai construir o seu estádio? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.